Senhor, muito obrigado, porque na tua palavra, nas tuas promessas, que são a revelação de ti mesmo, que é o dar-se de ti mesmo a cada um de nós, nas tuas promessas encontramos refúgio, segurança, uma vereda plana, nós encontramos proteção. Nessa noite, recebe a adoração e os louvores do teu povo, que a uma só voz se reúne nas suas casas, mas no mesmo Espírito, para dizer que sim, nós confiamos no Senhor, que já provamos que o Senhor é bom em outras ocasiões e vimos que o Senhor é bom. Por isso, recebe por meio de Jesus, teu Filho, toda adoração, toda honra e toda glória, porque somente o Senhor é digno de ser adorado. Ministra nesse culto, em cada pessoa que está em casa, pelos louvores, pela pregação da tua palavra, por meio do teu Espírito, transforma e age em cada um dos nossos corações. E te daremos sempre a honra, a glória e o louvor. Amém e amém. Então eu te convido, junto com a sua família, vamos louvar a Deus. Deus está conosco e luta por nós. Ele já venceu, sim, Ele já venceu. Não me abalarei, não me moverei. Jesus está aqui. Levou nossos pecados, cobriu nossa aflição. Ele já venceu, sim, Ele já venceu. Não me abalarei, não me moverei. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. Em ti a vida encontrei. Vives em mim e livre sou em nome de Jesus. Levou nossos pecados, cobriu nossa aflição. Ele já venceu, sim, Ele já venceu. Não me abalarei, não me moverei. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. Em ti a vida encontrei. Vives em mim e livre sou em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Proclamarei e te exaltarei. Em ti curado eu estou em nome de Jesus. Deus luta por nós, afasta a escuridão, iluminando o reino que não se abalará. Em nome de Jesus, o inimigo cai. Por isso bradarei, bradarei. Deus luta por nós, afasta a escuridão, iluminando o reino que não se abalará. Em nome de Jesus, o inimigo cai. Por isso bradarei, bradarei. Viverei, não morrerei. Em ti a vida encontrei. Vives em mim e
Graças pela cruz, Senhor, graças pelo preço que pagou, meu pecado suportou e em amor sua graça demonstrou. Graças pelo seu amor, pelas feridas em suas mãos, com seu sangue me lavou, me abraçou, agora sinto seu perdão. Digno é o Cordeiro que no trono está, coroado seja o Rei que sempre vencerá. Alto e exaltado, Jesus, Filho de Deus, amado dos céus, na cruz morreu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Graças pela cruz, Senhor, graças pelo preço que pagou, meu pecado suportou e em amor sua graça demonstrou. Graças pelo seu amor, pelas feridas em suas mãos, com seu sangue me lavou, me abraçou, agora sinto seu perdão. Digno é o Cordeiro que no trono está, coroado seja o Rei que sempre vencerá. Alto e exaltado, Jesus, Filho de Deus, amado dos céus, na cruz morreu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Eu queria abrir com vocês então a palavra de Deus na carta aos Gálatas, lá no capítulo 3, versículos 15 a 22. Vamos fazer a leitura desse trecho. Se você porventura gostaria de acompanhar as primeiras pregações, está tudo gravado no nosso YouTube ou no nosso Facebook. Você encontra todas as mensagens e também no nosso site. E aí tem a mensagem por escrito. Isso mesmo, Igreja Evangélica do Caminho.com.br. Você encontra lá na parte do blog o sermão inteiro escrito para você fazer uso, estudar melhor, poder aprofundar, né, esse assunto tão importante. Gálatas capítulo 3,
versículos 15 a 22, na Nova Almeida e Atualizada, diz o seguinte: Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada ou confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria, de fato, procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Nesse trecho da Palavra de Deus, e nós já visitamos outros, os anteriores a esse, Paulo continua a sua exposição sobre o Evangelho, a boa nova de Deus, de salvação do mundo por meio de Jesus. Não as nossas ações em resposta à lei de Deus, mas a ação de Deus em resposta à lei de Deus que nos justifica, pela obra de Cristo em nosso lugar, por causa de nossa incapacidade de cumprir a lei perfeitamente. É importante entender aqui lei de forma adequada. Lei é tudo aquilo que Deus demanda, exige, pede que se obedeça. Lei não é só os 10 mandamentos. Lei existe também no Novo Testamento, quando a gente tem comandos éticos sobre comportamento, sobre moral, sobre advertência. Quer dizer, tudo que a gente tem que fazer, tem que obedecer, tem que praticar. Isso a gente chama de forma geral, na Escritura, de lei. Evangelho, já ao contrário, é tudo aquilo que Deus dá, tudo aquilo que Deus oferece, tudo aquilo que Deus compartilha e de forma gratuita. E é nesse sentido, então, que se trava um debate nessa carta aos Gálatas entre o que Deus faz e aquilo que o ser humano tenta fazer. E Paulo não vai abrir mão, porque esse evangelho veio de Deus e o chamado de Paulo também veio de Deus. Ele não vai admitir que se humanize o evangelho. Humanizar aqui no sentido negativo da palavra. Tire-se do evangelho o seu poder sobrenatural, a sua origem, de onde veio e para onde vai, para quem converge, para a glória de Deus. Paulo não vai admitir que se faça mau uso desse evangelho, até porque se as pessoas começarem a duvidar da suficiência do evangelho para a salvação, elas terão medo, terão dúvida, terão angústia e talvez até perto da morte não terão certeza de que herdarão o céu. E já hoje não desfrutarão de paz com Deus, que é algo que vem pela justificação pela fé. Quer dizer, quando a gente sabe que Deus nos aceita por meio de Jesus, não por nossos méritos, não por causa de nossos pecados, mas por causa da justiça de Cristo, a gente é aceito pelos méritos de Cristo e tem paz com Deus. Então aqui nós estamos situados num momento delicado em que Paulo vai lidar com promessa e lei. E ele vai mostrar, inclusive, que esse evangelho não é coisa nova. Esse evangelho ele tem origem, inclusive,
no Antigo Testamento. Já vimos isso em outras pregações que fizemos. Nesse trecho, a gente é remetido ao tempo de Abraão, por volta de 2000 antes de Cristo, e também ao tempo de Moisés, alguns séculos depois. Aqui nos é apresentado no versículo 19 um mediador, que o texto deixa claro, é Moisés, através de quem Deus entregou a lei para o seu povo. E aqui, retomando um pouquinho a história, é bom lembrar que Deus chamou Abraão, que na época chamava Abrão, de Ur dos Caldeus. E lhe prometeu uma posteridade numerosa e, além disso, a possessão de uma terra, em específico a terra de Canaã. Essas promessas foram confirmadas também aos seus descendentes, Isaque, depois Jacó, e Jacó acabou com a sua família morrendo no Egito, ou no exílio, porque já não estava mais em Canaã. Uma grande fome tomou conta daquela terra, e eles fugiram para o Egito, e lá, inclusive, o filho de Jacó, José, recebe toda a família. E lá o povo fica 430 anos. Os 12 filhos de Jacó morrem no Egito. E esses 430 anos, então, que nós temos nesse trecho, no versículo 17, correspondem ao tempo entre Abraão e Moisés, mas também correspondem ao tempo da duração da escravidão no Egito. A gente encontra isso em Êxodo 12:40, encontra isso em Gênesis 15:13 e encontra também em Atos, no Novo Testamento, capítulo 7, versículo 6, onde esse tempo, 430 ou 400 anos, ele é retomado. A Abraão, Deus deu uma promessa. Gênesis 12 é um texto clássico que eu faço questão de ler aqui porque tem a ver intensamente com esse texto. Gênesis 12, os primeiros versículos relatam o encontro de Deus com Abraão, tanto que diz lá, o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então essa é a promessa que Paulo aqui retoma nesse trecho da sua carta aos Gálatas, feita a Abraão. Por outro lado, também Deus faz a Moisés um comunicado. Deus dá a lei a Moisés, resumida nos 10 mandamentos. Então nós temos Abraão com a promessa e Moisés com a lei já posteriormente. O que Lutero escreve então sobre promessa e lei ou sobre Abraão e Moisés? A lei e a promessa devem ser diligentemente separadas. Isso aqui é muito importante, pois no tempo, no lugar e na pessoa, e geralmente em todas as outras circunstâncias, elas se encontram tão separadas como os céus da terra. O que Lutero, de certa forma, está mostrando aqui? Lei é exigência, promessa é oferta. E por toda a Bíblia a gente encontra esse jeito de Deus falar conosco, nos exigindo lei ou prometendo, de forma incondicional, inclusive, se oferecendo gratuitamente. Se o Evangelho, Lutero continua, não for claramente diferenciado da lei, se aquilo que Deus faz e oferece não for diferenciado daquilo que Deus exige ou cobra, a verdadeira doutrina cristã não pode ser mantida sadia e incorrupta, escreve Lutero. Retomando, na promessa Deus diz, mostrarei e abençoarei. O texto que lemos agora, Gênesis 12. Vejam bem que Deus dá essa promessa de forma incondicional a Abraão. Não pede dele nada, absolutamente, só manda ele ir e promete que isso vai acontecer com ele. Bênçãos, Deus vai mostrar coisas para ele.
Já na lei, e aqui Moisés representa a doação da lei, a gente encontra faça isso ou não faça aquilo. Faça isso, se você fizer, vai ter tal consequência. Se não fizer, vai ter outra consequência. A promessa, isso é muito importante. Se você entender isso, meu irmão, você vai entender a Escritura no seu contexto geral. Você vai entender Antigo e Novo Testamento. Ou seja, a promessa apresenta a religião de Deus, a graça de Deus e a sua iniciativa de fazer e de vir a nós. A lei apresenta a religião do ser humano, a partir das nossas iniciativas de nos salvarmos ou de subirmos a Deus confiando em nós mesmos, ainda que às vezes de forma religiosa. Ou seja, enquanto a promessa apresenta a religião de Deus, a graça de Deus, a lei apresenta a religião do ser humano, o nosso dever e as nossas obras. Para a promessa, somente a fé é necessária, mas a lei exige obediência. E aqui está a questão fundamental, que já na Reforma Lutero esclareceu muito bem, a distinção entre lei e evangelho que a gente encontra por toda a Escritura. E quando eu falo de lei e evangelho, não entenda mal. Lei e evangelho estão tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. Acabamos de ver agora evangelho na promessa que Deus fez a Abraão. Por que a promessa? E também temos lei no Novo Testamento, por exemplo, no Sermão da Montanha, quando Jesus diz para a gente dar a face oposta quando atacado, no nosso rosto. Quer dizer, como cumprir o Sermão da Montanha com toda aquela exigência ética e moral que Jesus nos faz. É uma exigência também de comportamento. Então temos lei e evangelho tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento ninguém é salvo por obras, como às vezes se ouve falar aí. No Antigo Testamento a gente é salvo também pela fé. E os sacrifícios simbolizam esse ato redentor de Deus e apontam para Cristo. Mas não são as obras que salvam, assim como não é a obra de Abraão que salva, e Gálatas nos deixa isso muito claro. Abraão foi salvo pela fé. E no Novo Testamento, não podemos imaginar que, como crentes, também, só por adotarmos a ética de Jesus, vamos ser salvos. Isso também é lei. Agora, o que é evangelho no Novo Testamento? Esse é também o nosso tema hoje. Paulo, então, conclui que a religião cristã é a de Abraão. Veja bem, da qual os cristãos estão desfrutando até hoje, pela promessa de Deus feita a esse patriarca. Promessa essa que culminou com o descendente chamado Jesus. Mesmo assim, o Deus de ambos, Deus de Abraão e também Deus de Moisés, que representa a lei, é o mesmo. Talvez por isso o versículo 20 tenha essa expressão: ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Sim, tanto a lei como o evangelho vem de Deus, tanto Abraão como Moisés vêm de Deus, mas eles têm abordagens específicas sobre quem faz e quem recebe na obra de Deus. Ou seja, como conciliar essas diferenças, sendo o mesmo Deus, tendo nós Antigo e Novo Testamento, encontrando a gente Moisés e Abraão, como a gente concilia essas tensões que encontramos na Bíblia por diversas vezes, quando a gente lê, por exemplo, Deus fazendo gratuitamente, em outros momentos a gente sendo exigido a fazer e a obedecer. O que Paulo faz aqui? Nos versículos 15 a 18, Paulo vai mostrar que a lei, atenção, aquilo que Deus exige, não anula a promessa de Deus. Que aquilo que Moisés fez quando recebeu a lei no Sinai não anula a promessa feita a Abraão muitos anos antes. E nos versículos 19 a 22, que é o finalzinho desse trecho, nós vamos aprender que a lei iluminou, na verdade, a promessa de Deus. A lei trabalhou me mostrando o pecador para que eu entendesse o Evangelho e recebesse o Evangelho pela fé. Quer dizer, a lei não pode ser abolida. A lei tem um papel. O Evangelho também tem o seu papel. E como eles coexistem é fundamental para você ter uma fé sadia. Versículo 15. O que Paulo faz aqui? Irmãos, falo em termos humanos. Na NTLH, essa frase poderia ser escrita assim:
Paulo usa um exemplo da vida diária. O que ele faz? Ele usa a figura de um testamento. Tá certo que aqui, nas nossas Bíblias, a gente adotou a palavra aliança. Mas a palavra grega, diateque, que é usada no versículo 15 e 17, que a gente traduz aqui por aliança, talvez tenha uma outra tradução mais cabível. E por que foi usada a palavra aliança aqui como tradução? Por quê? Porque aliança foi utilizada na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, para falar das alianças de Deus. Então, adotou-se a palavra aliança aqui para essa palavra grega, diateque, ao invés de testamento, que talvez seria mais adequado. No grego clássico e dos papiros, a diateque era usada comumente em se tratando da palavra testamento. Hebreus 9, 15 a 17 vai ser um texto, você pode olhar depois, que tem no mesmo trecho diateque traduzida por aliança e diateque também traduzida por testamento. Ou seja, o que importa? Aparentemente, Paulo quer destacar que os desejos e promessas expressos num testamento feito por um ser humano, lembra lá o que acontece na vida de cada um de nós, essas promessas colocadas num testamento são inalteráveis. Ainda que no mundo romano esse testamento já pudesse ser mudado, e hoje mesmo, antes que a pessoa faleça, ela pode mudar o seu testamento. Ou talvez a ideia seria que o testamento não podia ser modificado por uma outra pessoa, embora certamente ele não podia, como eu disse antes, ser mudado depois da morte do testador, o autor do testamento. De qualquer maneira, e aqui vem o ensino importante, o argumento que Paulo usa é que se o testamento de um ser humano não pode ser ignorado e nem alterado, muito menos as promessas de Deus, que são imutáveis. Então, Paulo parte daquilo que é mais humano e menor para ascender aquilo que é maior. Então, se o ser humano está amarrado pelas promessas que faz, quanto mais Deus está amarrado e preso às promessas que ele faz. E este é o sentido, basicamente, do versículo 15 aqui. A promessa, é bom dizer, refere-se a uma herança prometida a Abraão e aos seus descendentes. No sentido mais literal e imediato, claro que essa promessa envolvia a entrega da terra de Canaã como presente aos filhos de Abraão, aos judeus ou israelitas. Mas a longo prazo, essa promessa também envolvia todas as famílias da terra, como a gente leu em Gênesis 12, 3. Ou seja, essa promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, tem um significado salvífico, mais abrangente, que inclui inclusive os gentios. No versículo 16, que lemos logo no começo, Paulo usa o substantivo coletivo descendente, ou descendência, numa outra tradução. E ele faz referência aqui a Gênesis 13, 15 ou Gênesis 17, 8. O uso da palavra se refere a Cristo, mas também se refere àqueles que creem em Cristo. São descendentes da promessa feita a Abraão, que se cumpre em Cristo e em todos aqueles que creem em Cristo. Por isso, estamos em Cristo, somos descendentes de Abraão, descendentes da promessa. Essa promessa, meus irmãos, de Deus foi feita de forma livre e incondicional. Volto a Gênesis 12. Não depende de obra, de obediência, não depende de absolutamente nada. Deus prometeu e deu um jeito de cumprir. Não depende essa promessa de qualquer obra ou obediência humanas. Deus não faz promessas, e aqui é o sentido importante, para quebrá-las. Deus garante as promessas que ele realiza, concretizando-as e fazendo-as depender somente dele. Você lembra lá de Jeremias? Quando a gente tem um anúncio da nova aliança que Deus faz com o seu povo, a primeira aliança tinha ficado obsoleta porque dependia da nossa assinatura, da nossa concordância, da nossa obediência, da nossa ratificação.
A segunda aliança é baseada só no sangue do Cordeiro. Ela é baseada só com a assinatura de Deus. Não depende de nós. Ah, como isso é libertador. Isso é o Evangelho, meu irmão. Isso é Deus agindo na igreja, Deus mantendo a nossa casa, Deus nos mantendo somente dele. No versículo 17, Paulo vai mostrar que se os judaizantes estivessem corretos, os judaizantes eram aqueles judeus crentes que achavam que somente Cristo não era suficiente. Era preciso também, além de crer em Cristo, praticar a circuncisão, guardar a lei de Moisés. E Paulo, então, aqui no versículo 17, vai mostrar que se os judaizantes estivessem certos, a herança, então, que é a justificação, a salvação em Cristo, seria concedida somente a quem guardasse a lei, quem praticasse a lei. Mas, Paulo diz, se a herança decorre da lei, se a promessa depende que eu obedeça, que eu guarde a lei, não tem como essa herança decorrer ao mesmo tempo da promessa. Ou ela decorre da lei e a gente é salvo por obras, ou ela decorre da promessa e a gente é salvo pela fé. Não há compatibilidade, meu irmão, entre salvação por fé e salvação por obras. Ou é Deus que faz, ou eu tento fazer e aí eu estou perdido, porque a lei me mostra incapaz. E o próprio versículo 18 explica isso. Porque foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Vejam o versículo 18. Né? Versículo 18. Porque se a herança provém de lei, quer dizer, se receber a promessa depende de eu cumprir a lei, já não decorre da promessa, aí já não é promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ah, meu irmão, essa palavra concedeu aqui tem um significado importante. No grego é kiheristai. Concedeu indica um presente de graça e que nos foi concedido para sempre por causa do tempo perfeito do verbo. Deus não retrocede em sua promessa. Todo pecador que confia no Cristo crucificado para sua salvação tem garantia de bênção de vida eterna. Paulo então se dirige aos versículos 19 e 22 e aqui ele faz duas perguntas para explicar a função da lei de Deus, ou seja, aquilo que Deus exige. Qual a razão de existir então? Se veio a promessa, se veio o evangelho, onde Deus se dá, nos salva gratuitamente, de forma incondicional, qual a razão de ser da lei ainda hoje? Porque tem muita igreja que ainda vive em cima da lei e não entende o evangelho. Primeira delas, a primeira pergunta, qual a razão de ser da lei? Ora, o que faziam os judaizantes, e por isso Paulo está entrando nesse assunto, acusavam Paulo de ser contra a lei. Porque ao dizer que somos salvos pela fé em Cristo, ele podia ser entendido como alguém leviano, ou como alguns dizem da graça barata, né? Que quando são salvos os crentes, agora eles não têm uma vida ética, não se cuidam do seu comportamento, eles não guardam a lei como se a lei não tivesse mais papel nenhum. Então esses judaizantes acusavam Paulo de ser contra a lei. Em Atos 21, 28, isso já aconteceu também em outro momento. E a acusação contra Paulo era: ele é contra a lei. Quer dizer, ele acha que agora a gente é salvo, não tem mais nada para fazer, a gente não deve cuidar do comportamento, a gente não deve guardar a lei. Que compreensão esses judaizantes estavam construindo. Por isso, Paulo então explica que a lei tinha uma função. Atenção aqui, meu irmão, atenção. A função era convencer o ser humano de seu pecado e de sua necessidade de salvação. A lei, sendo justa, santa e perfeita, entrando em contato conosco, seres humanos pecadores, ela acentua um contraste de naturezas. Ela mostra nossa incapacidade, ela desvenda o nosso coração, ela nos pega em pecado e essa lei então tem uma finalidade, fazer exatamente isso, diagnosticar o nosso problema, nossa carência de Deus, nossa necessidade de salvação, para então a gente entender quem é Cristo Salvador,
por que ele veio, porque sempre precisamos ir a Cristo e não devemos tomar o caminho da lei. Olha que frase interessante essa aqui do Andrew Jukes. Satanás gostaria que provássemos que somos santos através da lei. Quer dizer, obedecendo para tentar chegar no Deus Santo, ou nos santificando, ou nos consagrando, ou de alguma maneira fazendo exercícios para extirpar o pecado de nós mesmos e quem sabe chegarmos no Deus Santo. O que ele diz aqui? É tudo que o diabo quer, quando a gente prova ou tenta provar que é santo cumprindo a lei. Só que a lei que Deus deu, na verdade, não é para santificar. A lei não santifica. A lei que Deus deu prova que a gente é pecador. Veja que tema importante esse aqui no Novo Testamento que Paulo começa a abordar. Qual a função da lei? Expor o nosso pecado. Mostrar o contraste que existe entre Deus, revelado na sua lei, perfeita justiça, perfeita santidade, né? E nós, pecadores, de um outro lado, quando tentamos cumprir a lei, mas não só com atos externos, com o coração também, porque tinha lei também no Novo Testamento, né? Jesus disse, por exemplo, que adultério não é só a prática em si, mas o desejo, a cobiça por uma outra mulher. Já adulterou, Jesus disse. Então, a lei não nos pega só externamente, o Sermão da Montanha vem exatamente para nos explicitar que a lei se desmembra numa lei interior, que examina não só atitudes e performances, mas essa lei examina desejos, intenções, pensamentos. E aí nós somos encontrados diante da lei pecadores. Então eu vou repetir aqui, ou seja, qual a função da lei? Convencer o ser humano do seu pecado e de sua necessidade de salvação. E esse autor então diz o seguinte: Satanás gostaria que a gente provasse que é santo cumprindo a lei. Só que a lei Deus deu para provar ao contrário, que nós somos pecadores. Em Romanos nós temos várias passagens para justificar essa tese. Paulo escreve: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Pela lei, lei de Deus. Aqui não é só o decálogo, também é o decálogo, mas toda exigência de Deus. Mas, Romanos 4,15, onde não há lei, não há transgressão. Então o que a lei faz? Explicita a transgressão, mostra que a gente não cumpre a lei. Mas, Romanos 7,7, eu não teria conhecido o pecado a não ser por intermédio da lei. Então a lei mostra que eu sou um transgressor. Ou seja, o principal papel, a principal função da lei é denunciar o pecado, transformando-o em transgressão. A lei mostra que eu transgredi a lei, eu desobedeci a lei, ou em atitude, ou em intenção, ou em pensamento. E com isso, então, a lei mostra que nós violamos a santa lei de Deus, que nós estamos além do Deus Santo, estamos aquém da sua condição. Nós estamos em transgressão e ela, com isso, mostra a revolta das criaturas contra o Criador, o nosso Deus. Mas a lei olhava para Cristo. E essa é a boa notícia. A nossa história não termina com a lei. A lei faz o diagnóstico, ela mostra o nosso pecado, mas a lei aponta para além do nosso pecado, ela aponta para a nossa necessidade de salvação. A lei olhava para Cristo, a semente de Abraão, como sendo aquele através de quem a transgressão seria perdoada. Paulo então mostra que a lei, nesse caso, é inferior em relação ao Evangelho, porque o Evangelho dá e a lei exige. No versículo 19, muito importante aqui, vem a pergunta: logo, para que é a lei? Para que é a lei? E Paulo responde: para mostrar que somos transgressores. Ainda no versículo 19, temos essa menção de que a lei foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. Bom, a atividade de anjos com relação à lei, ela está registrada no Antigo Testamento. Deuteronômio 33, versículo 2, Salmos 68, versículo 17, Atos 7:53 e Hebreus 2:2. Quer dizer, sim, existe com a doação da lei no Sinai,
feita a Moisés uma associação a seres angelicais, como o texto aqui menciona. E o mediador, sem dúvida, aqui é Moisés, é quem recebeu essa lei. Assim, ao dar a lei, muito importante esse texto, o que nós encontramos no versículo 19, Deus falou por meio de anjos e Moisés. Há dois mediadores aqui até a lei chegar no povo de Deus. Há uma dupla mediação, como diz Lightfoot, mas o evangelho foi anunciado diretamente por Deus a Abraão. E talvez é nesse sentido que o versículo 20 explicita: Deus é um. No evangelho, ele se apresentou diretamente ao seu povo. Lembra lá de Paulo, quando o próprio Cristo se apresenta a Paulo e lhe revela o evangelho sem mediação nenhuma? Pois bem, esse evangelho vem do céu e é revelado a nós, seres humanos. Mas Paulo tem uma segunda pergunta. A segunda pergunta de Paulo é: a lei é contrária às promessas? A pergunta parece ser direcionada por Paulo agora aos judaizantes, porque Paulo acusa esses judaizantes de contradizerem o evangelho pela lei. Quer dizer, se Deus promete salvar de forma incondicional, se Deus faz isso de forma gratuita, como é que agora eu vou tentar colocar a lei como complementar ou subsequente ao evangelho? Paulo responde com muita sabedoria nesse texto do versículo 20, ou seja, aliás, 21, né? Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a promessa não seria necessária e bastava que se cumprisse a lei. Eu quero que você leia com atenção, por favor, esse versículo 21. Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a promessa não seria necessária. Meu irmão, a palavra de Deus, enquanto exigência, não dá vida. Ela exige. E ela me mata porque ela me expõe pecador e me condena diante do justo Deus. Agora, se eu dou o passo seguinte, diagnosticado como pecador, eu me agarro em Cristo como meu Salvador, aí sim, eu sou salvo. Eu quero que você guarde o versículo 21, por favor, porque a gente, com muita naturalidade, tem assistido em muitos púlpitos pregação de lei e uma ideia de que se a pessoa guardar a lei, ela vai ser salva. É a instituição de um novo Moisés na igreja cristã. Quer dizer, se eu fizer isso, eu vou receber aquilo. Se eu guardar a lei desse jeito, eu vou ser salvo porque eu fiz a minha parte. Não é o que a Escritura diz. Veja o versículo 21. Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a lei não dá, a lei exige, a promessa não seria necessária. E bastava que todos nós cumpríssemos a lei, e nós íamos ter vida, mas nós somos pecadores, e talvez esse é o nosso grande desafio enquanto igreja cristã, inclusive a nossa escassez, superficialidade na antropologia bíblica. Quem é o ser humano segundo a Bíblia? É um ser humano perfeito, que apenas transgrediu e equivocou-se, digamos, de maneira pequena aqui e acolá, ou a gente é um pecador por natureza, ou a gente não tem nada de bom em nós mesmos, como Jesus disse, não se confiou à natureza humana porque conhecia a todos. Qual é a nossa leitura de ser humano? Às vezes desconhecida ou mal compreendida, de tal maneira que a gente continua na igreja tentando se salvar, criando sistemas religiosos, impondo isso sobre as pessoas, exigências e mais exigências. Aí faz sentido o que Jesus fez em relação aos judeus. Vinde a mim, vós que estáis cansados da lei, das exigências, das interpretações, né, dos comandos, das ordens. Ora, isso não nos transforma, isso não é o poder de Deus em nossa vida, isso é estabelecer mais uma religião humana, onde no mundo inteiro vemos várias delas, depende só do critério ou da ética adotada, mas é reunir forças em nós mesmos para chegar em Deus, em sua perfeita justiça, e não entendendo que é Deus que vem a nós e nos fortalece, e nos vivifica, e nos traz arrependimento, e nos transforma. Meus irmãos, isso é fundamental. Não me leve a mal, mas se a gente não entende esse pequeno detalhe aqui, de que lei
exigência, comando, ordem, não traz vida a cada um de nós, mas mostra que a gente é incapaz. Se a gente não se agarra a Cristo nessa hora, para aí sim voltar ao mandamento, no sentido de fazer aquele mandamento orientação para a nossa vida, mas a partir de Cristo e crendo em Cristo como nossa força para aquele ato, nós vamos virar legalistas, vamos criar mais uma religião a partir do homem, da sua força e das suas obras. Repito, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, versículo 21, a promessa não seria necessária. Bastava eu ler em Salmos, na lei, nos profetas e até no Novo Testamento um comando e eu simplesmente cumprir a risca, copiar e colar, executar. Isso não garante que eu vou transformar-me aqui dentro. Isso não garante que eu vou cumprir aquele mandamento de forma prazerosa, inclusive. E isso não garante que eu não vou tentar me auto-salvar por essas ações. E eu vou cansar. Por quê? Porque eu sou um pecador e preciso do Salvador. Cito um outro texto, Romanos 8,3. Atenção. Porque aquilo que a lei não podia fazer. De novo, bem em consonância com o versículo 21. Porque aquilo que a lei não podia fazer. Problema na lei? Não. Por causa da fraqueza da carne. Romanos 8,3. Deus fez. Isso Deus fez. Como? Enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Preste bem atenção de novo. Lei não produz vida. Comandos não fazem alguém crente. Pode fazer alguém moralista. Como nas outras religiões que a gente tem por aí afora. Todo mundo quer chegar em Deus a partir de comportamentos adequados. A partir de uma certa ética. A pergunta é, vamos conseguir? Paulo vai mostrar aqui que não. Porque tentando cumprir a lei, vamos nos mostrar imperfeitos, desobedientes e às vezes mal intencionados, porque Deus, com a sua lei, sonda os nossos corações. Repito, Romanos 8,3. Aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, o problema não está na lei, o problema está em mim, em minha incapacidade. Isso Deus fez. Isso é evangelho, isso é promessa, isso é segredo cristã, isso é crer em Cristo, meu irmão. E como é que ele fez isso? Enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, tomando o nosso lugar e tomando sobre si a ira de Deus. E essa ira de Deus então condena o pecado. E ao crer em Cristo, eu sou crucificado com ele, mas sou absolvido por causa da culpa que caiu sobre ele. Culpa que era minha, mas ele tomou o meu lugar substitutivamente. Morte vicária. E me justificou diante do Pai com a justiça dele, não minha. E me absolveu. Já nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo. Meus irmãos, chegamos ao versículo 22. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Quer dizer, tudo é tudo. Ninguém se apresentou como justo, minimamente que seja. Tudo foi encerrado sobre o pecado. Mais uma vez, Paulo declara aqui a universalidade do pecado. Todos pecaram. Para que? Versículo 22 diz: para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que obedecem? Não, aos que creem. Porque senão eu estabeleceria a lei aqui de novo. É o que crê. E aqui vem Lutero de novo. O ponto principal da lei é tornar os homens piores. Esse é o papel da lei. Não melhores. E aqui é um perigo, né? Quando a gente tenta se aperfeiçoar na carne. Lembra lá do outro sermão? Né? Paulo lidou com esse assunto aqui. Quando a gente tenta melhorar a carne, né? Tenta se salvar. Não, Lutero diz, o objetivo da lei é tornar a gente pior. Nos mostrando quem nós somos. Isto é, ela nos mostra o nosso pecado para que através do conhecimento, né, nós nos tornemos humildes, assustados, desanimados e quebrantados, e desse modo sejamos levados a buscar a graça de Deus, sendo assim levados à semente bendita, a Cristo. Ou seja,
Os judaizantes defendiam que a lei anula e suplanta a promessa. Paulo ensina que a verdadeira função da lei é confirmar a necessidade da promessa, tornando-a indispensável. E aqui eu concluo, meus irmãos. Primeiro, uma verdade acerca de Deus sobre tudo o que a gente falou até aqui. Há quem pense que a Bíblia se contradiz, mas ela, na verdade, é bem coerente. Basta a gente entendê-la no seu todo. Toda a história bíblica aborda o propósito gracioso de salvação do ser humano que Deus realizou. Começando em Abraão, passando por Moisés, Paulo destaca o clímax da obra de Deus em Cristo e chega aos nossos dias, aos dias dos Gálatas, e também a nós hoje, mostrando que a Bíblia tem uma unidade e que a sua mensagem é a mesma no Antigo e no Novo Testamento. Com essa visão integral do plano de Deus, nós vamos ver as coisas de maneira diferente hoje. Vamos entender a nossa razão de ser e a nossa razão de existir, meus queridos irmãos. Já fiz a crítica aqui e a repito. Às vezes a gente tem reinstituído Moisés. E a igreja cristã acabou se tornando um lugar de moralismos. Não que a lei, no sentido do comportamento, não tenha importância. Absolutamente. Vamos chegar no capítulo 5 de Gálatas e vamos ver como a lei nos orienta, mas a lei não produz em nós a vontade. A lei não produz em nós a santificação. A lei, de certa forma, não produz em nós a intencionalidade que o Cristo em nós, que nos justifica, realiza porque vive em nós. Uma segunda verdade é a respeito do ser humano. Depois da promessa a Abraão, Deus precisou adicionar a lei. Por quê? Porque ele tinha que piorar as coisas antes de melhorá-las. Ele tinha que mostrar que o ser humano é um pecador e que precisa de salvação. Hoje tem gente que, porque não tem noção do seu pecado, acha que Cristo é supérfluo. Acha que crer em Cristo é completamente desnecessário porque estão iludidos e enganados e não têm consciência de que são pecadores e que estão sob o juízo de Deus. A lei evidenciou o pecado desmascarando-o. Ela abalou aquela ideia nossa humana de respeitabilidade, de aparência. A lei desmascara a hipocrisia do politicamente correto ou do ódio do bem, como a gente costuma ouvir. Quer dizer, aquela ação externa aparentemente ética, mas cheia de veneno, de maldade, de ciúmes, de ódio no coração. Não, Deus quer lidar com a gente por inteiro. Deus quer tomar nossa natureza, Deus quer nos fazer nascer de novo e não nos dar um banho de boa moral. Ora, o ser humano é mau por natureza. A Bíblia vem dizendo isso há séculos. E essa maldade não está no outro, está dentro do meu coração. E o perigo é que nós mesmos, igreja, façamos aquilo que Deus denunciou através do profeta Jeremias, que a gente cure superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz quando não há paz. Que a gente diga que está tudo bem, que Deus ama a todos, quando as pessoas nem consciência dos seus pecados têm, muito menos vão valorizar o amor de Deus, porque não sabem quão carentes são do Cristo que salva. Sem consciência de pecado não há necessidade do Salvador, e enquanto cegos em delitos e pecados e não conscientes disso, porque Cristo será necessário. Mas ainda assim, nós equivocadamente deixamos de pregar a lei e as pessoas acabam indo ao Evangelho como talvez um espaço legal para se criar a família, um espaço adequado para termos os nossos filhos por causa do comportamento e da ética, mas são pessoas que ainda acreditam em si próprias, que acreditam se poderem salvar, confiam em si próprias e ainda não perceberam quão egoístas são, indiferentes, frias e com todas as dificuldades que o pecado acarreta para a nossa vida. Ir ao Evangelho, e aqui concluo, sem passar pela lei, ir a Cristo sem passar pela lei, não é possível. Cristo não é um perfeito professor, Cristo não é um perfeito líder somente, Cristo não é um ótimo educador. Eu sei que tem várias abordagens a respeito de Cristo. Cristo, como o próprio nome etimologicamente quer dizer, é o nosso Messias, é o nosso Salvador. Se você não tiver Cristo como Salvador,
todas as demais facetas de Jesus, que também são verdadeiras, não te justificarão. Ou seja, ir ao Evangelho sem passar pela lei, não é possível, a não ser quando fazemos do Evangelho uma nova lei. E aí a gente começa a cobrar amor, a gente começa a cobrar comportamento. Aí a gente começa a fazer o que Moisés já fazia, só que agora no Novo Testamento, né? E Jesus se torna para nós só um modelo de comportamento e deixa de ser o nosso Salvador. E aqui Timothy Keller, me parece, tem uma palavra muito oportuna a dar. O tema da justificação pela fé e graça, ou o Evangelho, não é só porta de entrada no céu, meu irmão. É a maneira de a gente se relacionar com Deus até o final da nossa vida. Para Keller, tudo gira em torno do Evangelho. Para Keller, Cristo tem a centralidade em tudo que se faz na igreja. Se Cristo não é pregado como Salvador, e se esse Cristo que salva não amarra ou não vincula as demais coisas que na igreja a gente faz, nós passamos a confiar numa justiça própria e nunca a partir de Cristo. E passamos a cansar com isso, passamos a desfalecer. Usando a própria palavra de Jesus, as pessoas não percebem, muitas vezes, a beleza da pérola, porque não enxergam a imundície do chiqueiro. Só contra a escuridão do céu da noite é que se percebe o brilho das estrelas. Somente contra o fundo escuro do pecado e do juízo é que o Evangelho reluz. Só depois que a lei nos fere e esmaga, e realmente nos enquadra, e realmente nos leva ao chão, e realmente nos dá aquela noção de que sozinhos a gente não vai, que a gente é indigno, que a gente é mau por natureza, e que faz sentido Jesus ter vindo à Terra. Somente quando admitimos isso é que admitimos que necessitamos do Evangelho para curar nossas feridas. Somente depois que a lei nos aprisiona é que desejamos que Cristo nos liberte, do contrário, Cristo será supérfluo. Somente depois que a lei nos tiver condenado e matado é que vamos clamar a Cristo por justificação e vida. Que Deus tenha misericórdia de nós hoje, sua igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, seres humanos, porque nós somos carentes da graça de Deus. Eu gostaria de orar com você. Gostaria de abençoar a sua vida. Baixe a sua cabeça nesse momento. Eu sinto de realmente orar por você. Quem sabe você agora viu Deus falando com você, com áreas da sua vida que denotam, que explicitam que tem algo em você que não está legal. Você talvez está sofrendo na área da pornografia, você, quem sabe, está sofrendo em outras áreas e as pessoas não sabem disso, e você tem lidado com um vulcão interno prestes a entrar em ebulição, e você tenta tapar a boca do vulcão e você não consegue usufruir de Cristo, você não consegue descansar em Cristo, você ainda está lutando com as próprias forças e não está conseguindo descansar em Cristo, na promessa incondicional de Cristo, em tudo aquilo que Ele na cruz fez em nosso lugar. Meu irmão, isso é o mais importante para você se reconhecer cristão, seguidor de Jesus. Só pode seguir Jesus quem creu em Jesus, quem foi salvo por Jesus, porque daí Jesus passa a viver em nós. E aí sim, vive em nós. A lei serve para nós como orientação. A lei serve para nós como critério ético. Mas aí não é a lei que nos move, é Cristo que nos move. E é a partir de Cristo, esse que se doa e que nos acolhe como filhos, junto ao nosso Pai, fazendo parte já da família, é que, como cidadão do reino agora, eu norteio a minha vida pela palavra de Deus, pela ética cristã, pela lei de Deus, pura, santa e perfeita. E se eu tropeçar de novo, eu me refugio em Cristo e jamais me tento salvar pela lei. Eu sempre de novo volto para Cristo. E é por isso que o tema da justificação, ele perdura. É um estado de vida, não é um estágio passado, é um estado de vida constante, quando eu sempre vou ao Pai por meio de Jesus. Eu queria orar por você. Pai, muito obrigado pela tua palavra nesse momento. Eu oro para que essa tua palavra, para que esse evangelho transforme vidas. Mas eu também oro para que a tua lei, Senhor, nos enquadre a todos. E
a mim, Senhor. Tu conheces as minhas fraquezas, meus limites, minha humanidade, tu conheces os meus pecados e ninguém pode fugir à tua luz. Senhor, dá-me a conhecer os meus pecados, mas dá-me a conhecer também o teu perdão. Faz isso na vida dos meus irmãos. Faz isso na vida dos meus amigos. Que a tua palavra agora penetre os corações, penetre as consciências, vá a fundo, ilumine a nossa consciência, derramando luz nas nossas trevas. E como as temos, Senhor, que a tua lei nos mostre como somos carentes e dependentes de ti. Jesus, em ti temos esperança. Em ti temos o Deus que salva, que cura e que redime, o Deus que está conosco. Abençoa, Pai, a cada um nessa noite. No nome de Jesus eu te peço. Amém e amém.